Olá a todos, sejam bem-vindos ao programa Seu Direito em Pauta, onde você irá aprender um pouco mais sobre os seus direitos e sobre como administrar as suas finanças. Eu sou Elisiane Moreira, apresentadora, advogada e educadora financeira, e hoje eu recebo aqui em nosso estúdio o Dr. Alexandre Knopfels, que é advogado, presidente da Federação Israelita do Paraná, para conversarmos sobre liberdade religiosa e direitos humanos, o combate ao antissemitismo. Seja muito bem-vindo, doutor Alexandre. Muito obrigado, agradeço o convite e estou à disposição. Um prazer tê-lo conosco. Bom, como o senhor, enquanto presidente da Federação Israelita do Paraná, enxerga o impacto global dos conflitos no Oriente Médio e na comunidade judaica aqui no Brasil, especialmente em Curitiba? Pois então, na verdade a gente teve com a história das guerras do Oriente Médio sempre foi uma história muito comprida, cheia de idas e vindas, e o evento que aconteceu no dia 7 de outubro com o atentado terrorista feito pelo Hamas despertou um sentimento antissemita que estava dormente, que estava adormecido. Uhum. E esse evento foi talvez o maior ataque aos judeus desde a Segunda Guerra Mundial. E isso ocasionou, como eu disse, uma onda de antissemitismo que extrapolou Israel e chegou às comunidades judaicas do mundo inteiro. Então, após esse episódio, nós começamos a ter um reflexo muito grande de ofensas, de antissemitismo ao povo judeu em todos os cantos do mundo, inclusive aqui em Curitiba. Especificamente em Curitiba também? Tivemos também. Via internet ou para além disso? Não só pela internet, a maior parte sim pela internet, mas nós tivemos casos mais graves de professores, inclusive em escolas particulares de Curitiba fazendo o gesto nazista. Tivemos situações também em escolas de agressão a alunos judeus, tivemos ofensas em lojas de judeus, então foi algo que as pessoas não sabem, mas que esse ano em específico nós temos enfrentado aqui em Curitiba. E você falou muito bem, doutor, as pessoas não sabem, e esse não saber é intencional da mídia não trazer isso à tona, para que isso não seja ainda mais vivo, ainda mais revivido pelas pessoas? Eu acho que tem as duas coisas. Eu acho que existe a parte intencional, a parte ideológica, mas eu acho que existe muito também a ignorância, porque as pessoas acabam confundindo o Estado de Israel, que é um Estado como qualquer Brasil, Estados Unidos, com o povo judeu. Exato. E isso gera uma confusão, porque muitas críticas ao governo de Israel, que são críticas legítimas, como a gente faz com qualquer governo, elas acabam transbordando para um sentimento, para um discurso de ódio contra o povo judeu. E são coisas absolutamente diferentes. Eu, enquanto judeu, posso criticar o governo do Estado de Israel normalmente. Agora, eu não tenho como ser vítima de uma ofensa pela minha raça ou pela minha religião. Então, essa confusão, ela existe, e eu debito esse antissemitismo a questão ideológica, sim, de pessoas que, por vários motivos, têm esse ódio, mas também por conta dessa ignorância, que é essa ausência de diferenciação do Estado de Israel com o povo judeu. É uma confusão política que acaba invadindo essa questão antissemitista. Nossa, que absurdo. Bom, e a escalada do antissemitismo após aí os eventos de 7 de outubro de 2023, ela foi perceptível também em Curitiba? Como que essa comunidade judaica local aí reagiu a esses episódios de preconceito e de violência e tudo mais? Pois então, o Bernard Schock diz, né, que numa época de mentiras universais, a verdade é um ato revolucionário. Então, basicamente, o que a gente tenta fazer é lutar o bom combate, vamos dizer assim. Como? Com informação. Passando informação, passando conhecimento. Então, nós temos aqui em Curitiba o Museu do Holocausto, que é um dos maiores museus do Holocausto da América Latina, o primeiro do Brasil. E então, por exemplo, nos episódios das escolas que eu mencionei há pouco, a nossa forma de lutar contra isso foi convidar os professores e os alunos da escola para que comparecessem ao Museu do Holocausto, e foram em um número bem expressivo.
Então a forma que a gente encontra é essa, é divulgar, é explicar, é mostrar essa diferença, tentar explicar que o antissemitismo é algo absolutamente desarrazoado, não existe lógica nenhuma. Então a nossa luta é uma luta pedagógica, é tentar explicar para as pessoas essa diferença que eu mencionei, através da informação, não tem outro jeito. Através da educação, perfeito. E havíamos mencionado agora sobre a importância de separar esse conflito geopolítico do Estado de Israel e da história, da realidade da comunidade judaica no Brasil. Como que essa distinção aí ela pode ser reforçada no debate público, até mesmo nas escolas, né? Enfim, dada a importância. Basicamente, eu até estive em Israel em maio agora, visitando os locais em que houve os atentados terroristas lá do Hamas. E lá nos foi dito, nos foi reforçado da necessidade dessa separação, porque o governo de Israel está no momento em que ele precisa se defender, em que ele está exercendo o seu direito de autodefesa, e aí existem os comentários, poxa, é excessivo, não está certo, está errado, existem reféns até hoje, mais de um ano depois, que estão lá presos, e ao passo que Israel disse para a diáspora, que são judeus que não são moradores de Israel, olha, quem tem que segurar as pontas do antissemitismo fora de Israel agora são vocês. Porque agora nós vamos nos preocupar conosco, é a nossa sobrevivência do Estado de Israel que está em jogo. Então, a nós cabe fazer essa diferenciação. Isso tem sido feito principalmente no âmbito dos governos municipal e estadual. O governo federal tem uma posição ideológica muitas vezes conflitante e muitas vezes há uma confusão conceitual por eles também. Então, como eu disse, a única forma que nós temos é a forma legítima, que é explicar, que é informar, que é participar de programas como o seu, para tentar expor que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Perfeito. E quais são as medidas concretas aí que estão sendo adotadas pela Federação Israelita para proteger a comunidade judaica em Curitiba, especificamente, e combater esses recentes episódios aí de antissemitismo? Pois então, nós temos essa luta de informação, vamos dizer assim, então a gente tem procurado os poderes constituídos, Poder Executivo Municipal, Poder Executivo Estadual, vereadores, deputados, para tentar mostrar aos poderes constituídos o que nós estamos sofrendo. Temos também feito várias medidas criminais, eu também sou advogado criminalista. Legal. Então a gente tem feito, até essa semana colocaram uma suástica na porta de um membro da comunidade judaica. E aí a gente na residência, a gente aciona a polícia. Tivemos recentemente um membro da comunidade judaica que foi ofendido no elevador, e aí também promovemos uma medida criminal contra essa pessoa. Então a gente atua basicamente nesses dois flancos, no flanco da informação e basicamente no flanco de adoção de medidas criminais ou de qualquer ordem judicial para tentar, enfim, no caso a caso e na individualidade, exatamente, né, de cada situação. Exatamente. E já existe algo extremo, algum histórico extremo recente de violência contra algo assim? Não, de violência física aqui no Paraná faz algum tempo que a gente não vê. Hoje nós somos 3.000 judeus aqui no Paraná, a maior parte aqui em Curitiba, e temos vários casos de ofensas verbais, de pichações, mas assim, agressões físicas, como ocorreu recentemente no Rio Grande do Sul. Isso a gente, felizmente, não teve aqui ainda. Aqui na região. E muitas ocorrências aí de antissemitismo ocorreram em escolas, né, como falávamos há pouco, com jovens envolvidos em atitudes preconceituosas. O que mais, se é possível, né, além da informação, pode ser feito para educar melhor aí as futuras gerações sobre essa importância do respeito e da diversidade religiosa? O que a gente tem buscado fazer o adolescente, a criança, ela ainda está em formação, é suscetível de ter
várias interferências Claro. ideológicas. Então, a nossa busca, em verdade, está sendo evitar o preconceito em relação ou pelos professores. A rigor, são eles que transmitem a informação para alguém que ainda está em formação. Claro, será um reflexo para essas pessoas. Então, como eu mencionei a situação do professor que fez um gesto nazista ali, mais importante do que explicar ao aluno, está a explicar a esse professor o mal que ele está causando fazendo isso. Então, a ideia nossa é chegar ao conhecimento não só às crianças e adolescentes, mas também aqueles que transmitem a informação a eles, que muitas vezes já vem com um preconceito que às vezes nem tem nesses meninos, nessas meninas. Sim. Então, a forma que a gente tem encontrado é fazer essa aproximação não só com os discentes, mas também com os docentes de escolas particulares, públicas, universidades. Sim. Essa é a forma que a gente Até porque são pontos de referência, né? Exatamente. Então as próximas gerações vão de fato se espelhar nessas pessoas e a mensagem é muito importante que seja transmitida. Se eu tenho um pai preconceituoso, a chance desse filho ser preconceituoso é muito maior do que... Então a ideia é fazer não só esse movimento do menor para o maior, mas também do mais velho para o mais novo. Perfeito, perfeito. Bom, conversa muito importante, muito interessante. Inclusive, nós temos muito mais no próximo bloco. O programa Seu Direito em Pauta volta já. Olá a todos, sejam bem-vindos de volta ao programa Seu Direito em Pauta. A conversa de hoje é com o Dr. Alexandre Knopfels, que é advogado e presidente da Federação Israelita do Paraná, para conversarmos sobre liberdade religiosa e direitos humanos, o combate ao antissemitismo. Bom, doutor, o senhor vê algum papel específico para o sistema da justiça brasileira no combate ao antissemitismo? Como que essas leis atuais aí, elas podem ser mais eficazes para prevenir e punir esses crimes de ódio? Veja, a gente tem, e eu como advogado criminalista posso falar, a gente tem uma legislação muito boa no combate ao preconceito, ao antissemitismo e qualquer forma de preconceito. Então nós temos uma lei de 1989 que era uma lei pouco utilizada e que passou a ser utilizada bastante nos últimos anos. Nós temos também um tipo penal específico no Código Penal de injúria racial, ou injúria preconceituosa. Então, nós estamos bem respaldados pela lei. São crimes que têm uma pena adequada, são crimes que são de ação penal pública incondicionada, ou seja, o próprio Ministério Público pode assumir a titularidade. Mas o grande problema é a pouca efetividade, ou seja, poucos casos nós temos de ações penais por esses tipos específicos de crimes. Então, uma missão, e aí não é só nossa da Federação Israelita, é da CONIB, que é a Confederação Israelita do Brasil, que é quem tem o guarda-chuva de todas as federações estaduais, tem um corpo jurídico hoje bastante forte e que tem promovido inúmeras notícias crime por conta desses tipos penais ou da ofensa a esses tipos penais. Então, o que eu posso te responder sim, temos uma legislação adequada, temos uma legislação muito boa, muito melhor do que a maior parte dos países, mas era uma legislação até então esquecida. E a rigor, o que a gente fez nesse ano, pelo menos em relação ao antissemitismo, claro, existe a questão do preconceito aos negros, homossexuais, mas em relação ao antissemitismo, nós tentamos nesse último ano reavivar essa lei, e eu acho que nós temos feito isso bastante e são dezenas, talvez centenas de ações penais que foram movidas
pela CONIB por conta dessas ofensas. A dificuldade maior está na aplicabilidade dessa lei. Exato. Então ela já existe, já está lá, mas talvez até pelo registro de casos, enfim, para se chegar nesses casos específicos, a aplicabilidade já é mais difícil de acontecer. Exatamente isso. Os fatos existem, o que existe é a pouca aplicação da norma, que é boa. Perfeito, perfeito. E como que a Federação Israelita tem trabalhado em parceria aí com outras organizações e religiões para promover essa liberdade religiosa e o respeito entre as diferentes comunidades aí no Paraná? Pois então, além dessa preocupação com a informação e da preocupação judicial, a gente busca sempre manter um contato muito próximo com as outras religiões. Perfeito. Existe aqui em Curitiba, inclusive, uma associação que congrega todas as religiões e todas aquelas sentimentos de crença que existem, que vão desde o umbandista até o cristão, de todas as formas, o judeu, o árabe. Então, assim, a gente tem essa preocupação e a gente tem mantido um contato frequente com todas as religiões, inclusive com os muçulmanos. Aqui no Paraná nós temos uma relação muito boa com as lideranças muçulmanas aqui, mas a gente tem mantido um relacionamento muito próximo com essas outras entidades religiosas, porque também elas são catalisadoras são alvos, de certa forma. E que tem uma possibilidade de divulgação ou de propagação de informação muito grande. Então, a gente teve cafés da manhã interreligiosos lá na nossa comunidade, nós participamos de vários eventos interreligiosos, temos um relacionamento muito próximo com a Igreja Batista, com os evangélicos, com o atual arcebispo, enfim. A gente tem buscado também, em alguma medida, esse contato próximo com as religiões, porque a rigor o preconceito, hoje ele é contra o judeu, mas amanhã ele pode ser contra qualquer outro, contra um umbandista, contra, enfim, qualquer outra crença. Até porque o bem aqui protegido, ele vai além da religiosidade. Exatamente. É o ser humano em si. Exatamente. É o direito, são os direitos humanos, no fim das contas. Então a gente tem e faz questão de ter esse contato próximo com todas as entidades religiosas. Perfeito. O antissemitismo nas redes sociais é um problema crescente, né? Deixa isso mais exponencial. Como que o doutor avalia aí o impacto dessas plataformas na disseminação do ódio e o que pode ser feito para combater e controlar isso de forma online? As redes sociais, isso não é só no antissemitismo, elas têm esse... amplificam esse poder, e eles têm essa coisa esquizofrênica, porque ao mesmo tempo que é um instrumento fantástico para colheita de informações, de dados e mesmo para a liberdade de expressão, por outro lado, é um local propício para se contaminar e disseminar qualquer coisa. E nós temos aqui inúmeras situações, milhares talvez, aqui no Paraná, de comentários antissemitas em redes sociais, e aí a tela do computador funciona como um escudo para chegar à responsabilidade penal. Claro. E o que a gente tem feito, a rigor, a gente contratou uma assessoria de imprensa que faz esse monitoramento para nós. A gente tem também um comitê que analisa eventuais respostas ou não a comentários antissemitas, mas hoje eu posso te dizer que o nosso maior inimigo é o antissemitismo virtual. É essa situação, porque a internet acaba causando tudo isso, as redes sociais em especial acabam causando esses comentários sem freios. Essa amplificação e numa velocidade que é impossível de rastrear online ali, né, de forma efetiva naquele momento. Então, não tem volta, né? Ela já está lá, a informação já está lá. E não só com discursos de ódio, discursos ideologicamente de ódio, mas principalmente por discursos mentirosos, com informações mentirosas. Então, não é só o ódio, a subjetividade, é a informação danosa, aquela informação que não corresponde à verdade, e que dissemina
esse discurso de ódio. Então acaba sendo algo cíclico e isso é extremamente prejudicial. E aí nesse cotejo da liberdade de expressão, que foi uma coisa que tanto se lutou para se conseguir aqui no Brasil, depois da ditadura e etc., ela volta a ser colocada em debate, volta a se discutir questão de censura e etc., por conta da má utilização dessas redes. Claro. E aí a gente fica nessa batalha. Nessa entrave. E esse movimento, o doutor percebe que é algo desordenado ou existe um movimento organizado na internet hoje em relação ao antissemitismo? Olha, existem os dois, tá? Eu te diria que a esmagadora maioria dos comentários é isolada. De um preconceito, de um entendimento preconcebido de alguém sobre, por exemplo, os judeus. Sim. Então, são sentimentos racistas particulares, pessoais, vamos dizer assim. Sim. Mas existem sim organizações, sejam elas de extrema-direita, sejam elas a favor da Palestina, sejam que geram essa disseminação deliberada e há um desconhecimento absurdo, porque fala-se na Palestina, por exemplo, como algo antagônico a Israel, e Israel desde sempre é a favor do Estado palestino, desde sempre luta pelo Estado palestino, pelos dois estados. Mas o problema é que não se trata... É essa desinformação que chega para o resto do mundo. Porque daí se pegam os grupos terroristas, como Hamas, Hezbollah, e eles conseguem construir uma rede de informação... Essa narrativa errada. Que faz com que as pessoas acreditem, né? Perfeito. E na sua opinião, o que o Brasil pode aprender aí com outras nações em termos de proteção aos direitos humanos e combate ao antissemitismo? Existem exemplos aí internacionais para a gente seguir? Pois então, na verdade, a gente tem exemplos extremos. A gente tem, por exemplo, os Estados Unidos, que é um país que preza demais pela liberdade de expressão. Sim. Então a gente já teve situações lá nos Estados Unidos de pessoas ofendendo judeus entrando em sinagogas e a polícia falar, olha, não temos nada o que fazer porque eles estão na sua liberdade de expressão. Por outro lado, a gente tem outros países que são exatamente o contrário. A pessoa não pode se expressar e que também não me parece certo. Então a gente tem que encontrar esse equilíbrio, esse meio termo. E repito, o Brasil ele pode ter esse equilíbrio. A legislação permite que ele tenha esse equilíbrio. A Constituição permite que ele tenha esse equilíbrio. É só saber utilizar. É só fazer, mas então, respondendo objetivamente a tua pergunta, eu acho que o Brasil tem um bom caminho nesse cotejo, nessa queda de braço. Ela não precisa ir nem tanto o céu, nem tanto a terra. A gente consegue chegar a um bom termo. Eu acho que basta, e aí volto ao início, basta informação, basta explicação, basta conhecimento, basta se livrar ou se despir dos preconceitos. Mas eu acho que nós aqui no Brasil ainda temos um campo fértil para evoluir. Para evoluir e desenvolver, perfeito. E como presidente da Federação Israelita, qual mensagem que o doutor gostaria de transmitir à sociedade em tempos de polarização aí crescente, especialmente sobre a importância de uma convivência pacífica e do respeito mútuo entre diferentes grupos religiosos, o que deveria ser óbvio, mas infelizmente a gente vê movimentos contrários, então qual é a mensagem que o senhor Então, gostaria de deixar? você já falou exatamente o que eu iria responder. É óbvio, há uma obviedade, não há nenhum sentido em que haja um conflito interreligioso, um conflito de discursos, um conflito preconceituoso. Claro. Repito, nós podemos ficar até amanhã discutindo sobre a guerra no Oriente Médio, discutindo sobre quem tem razão. É um problema histórico, sociológico, político que existe há séculos, e isso é uma coisa e isso é legítimo. O que não se pode admitir, e como você falou, isso é óbvio, é que esse debate eminentemente político, de discussão entre estados, transborde para um preconceito. E é isso que tem acontecido. Então, a mensagem que eu gostaria de passar é justamente que as pessoas
tenham esse discernimento, façam essa distinção entre um debate político, histórico e um discurso de ódio. Porque são coisas absolutamente diferentes. A esmagadora maioria dos judeus não mora em Israel. Tem muitos judeus que são favoráveis ao governo atual, tem muitos que são contra, tem muitos que são de direita, tem muitos que são de esquerda. O povo judeu não é um bloco que tem uma posição única sobre todas as coisas. Então, o que podemos discutir política e falar com 10 judeus e terão 10 opiniões diferentes, mas o que não se discute, e nenhum judeu e nenhuma outra pessoa poderia discutir, é o quão perigoso é esse discurso de ódio, que culminou há 60 anos atrás, 80 anos atrás, na maior aberração que nós tivemos, que foi o Holocausto, que foi um discurso de ódio, começou assim, e culminou com a morte absurda de 6 milhões de judeus e mais não sei quantos milhões de outras raças. Então, o discurso que a gente tem é um discurso de paz, efetivamente, e principalmente de colocar a mão na consciência e ver o quão absurdo é você partir de uma discussão política para chegar num discurso de ódio. E a informação como sendo a principal arma. Né? Exatamente. Muito obrigada pela conversa de hoje. Eu que agradeço. Bom, obrigada, doutor Alexandre, aí, por conversar conosco sobre esse assunto tão importante, tão válido. E eu também quero agradecer aos nossos apoiadores, CF Home Design, com esse mobiliário maravilhoso que deixa o cenário ainda mais incrível, e a Quadro Shop, por esses quadros incríveis que também enfeitam aí a cada episódio a mais completa loja de quadros de Curitiba. E agora um recado para você, que é empresário. Sabia que a sua marca pode aparecer aqui no programa Seu Direito em Pauta? Bom, a sua empresa e o seu negócio podem estar conosco através de parcerias, apoio e cotas de patrocínio. Como? Só entrar em contato através dos endereços que aparecem agora no vídeo. Gostou desse programa? Então já nos siga nas redes sociais, no Instagram Seu Direito em Pauta, como aparece na tela para você, e também no nosso canal do YouTube, onde você pode conferir esse e outros programas. Seu Direito em Pauta, porque a informação é a sua maior aliada. Nós nos vemos na semana que vem. Até lá!